Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma história que está literalmente incendiando as redes sociais, dividindo opiniões e levantando questionamentos sobre os bastidores da política brasileira. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não ficar de fora das fofocas mais quentes do Brasil. E comente aqui embaixo um coraçãozinho saber se você quer mesmo ver o restante da história. É daquelas situações em que todo mundo tem uma versão. Os grupos de WhatsApp explodem de mensagens, o X, antigo Twitter, vira campo de batalha e a mídia tradicional corre atrás de fontes e especialistas para tentar separar o que é fato do que é apenas especulação. Pois é, o caso da vez envolve nomes de peso. O pastor Silas Malafaia, um dos maiores líderes evangélicos e aliado histórico do bolsonarismo, e ninguém menos do que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O boato que movimenta toda essa discussão é o seguinte: teria acontecido uma ligação direta de Silas Malafaia para Eduardo Bolsonaro durante o verdadeiro caos que rolou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 20 de agosto de 2025. Estamos falando de um episódio cheio de ingredientes explosivos, operação da Polícia Federal, mandado de busca e apreensão assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, celulares confiscados, passaporte cancelado e até áudios bombásticos que já circulam na imprensa. É como se fosse um roteiro de série política, mas tudo acontecendo em tempo real, com personagens que a gente acompanha diariamente nos noticiários e nas redes. E olha, se você chegou agora e não está entendendo direito, relaxa. A ideia aqui é justamente explicar em detalhes cada aspecto dessa história, contextualizar, mostrar por que esse episódio ganhou tanta força e por que essa tal ligação, mesmo sem nenhuma confirmação oficial, virou assunto número 1 nas rodas de debate político. Então já vai se ajeitando aí. Pega sua pipoca, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa análise vai ser daquelas longas, cheias de informação e, claro, com muito cuidado para separar aquilo que está confirmado daquilo que ainda é só rumor. Imagina a cena comigo, galera. Noite de 20 de agosto de 2025, Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O pastor Silas Malafaia desembarca de um voo vindo de Lisboa. Aparentemente tranquilo, talvez cansado depois de horas de viagem. Mas, em vez de encontrar apenas fiéis, familiares ou motoristas aguardando, ele é surpreendido por agentes da Polícia Federal já posicionados prontos para cumprir um mandado de busca e apreensão. Não é exagero dizer que aquele instante transformou o aeroporto em palco de um verdadeiro espetáculo político e policial. De acordo com informações confirmadas, o mandado foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dentro de uma investigação que vem acompanhando de perto figuras-chave do bolsonarismo. Os agentes não perderam tempo. Assim que Malafaia pisou no saguão, foi abordado de forma imediata e levado para uma sala reservada, dentro do próprio aeroporto, onde prestaria depoimento. Nesse momento, seus celulares foram apreendidos e, não apenas isso, o passaporte do pastor foi cancelado, impedindo qualquer viagem internacional dali em diante. Agora, pensa comigo o peso simbólico dessa cena. Não é qualquer cidadão sendo abordado. Estamos falando de um líder religioso com milhões de seguidores, alguém que já organizou grandes manifestações políticas em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que constantemente bate de frente com o Supremo Tribunal Federal em seus discursos inflamados. De repente ele se vê na posição de investigado, sem celular, sem passaporte, diante de uma operação que não poderia ter sido mais pública. Para muitos apoiadores, aquilo foi uma tentativa de humilhação. Para os críticos, foi apenas a lei sendo cumprida, mostrando que ninguém está acima das instituições. E como era de se esperar, a repercussão foi imediata. Enquanto ainda estava dentro do galeão, Malafaia teria colaborado com os agentes, inclusive entregando senhas de seus aparelhos. Mas assim que teve a oportunidade de se manifestar,
não perdeu tempo em expor sua versão nas redes sociais. De forma enérgica, ele declarou que estava sendo vítima de perseguição. Chamou Alexandre de Moraes de ditador e afirmou que ninguém iria calá-lo, nem mesmo o STF. Ou seja, a cena não acabou no aeroporto. Ela foi amplificada online, criando uma tempestade digital que só aumentou a polêmica. Esse episódio no Galeão foi mais do que uma ação da Polícia Federal. Ele representou um choque de forças. De um lado, a autoridade do Supremo, respaldada pelas investigações, da PF, do outro, a narrativa de perseguição política, alimentada por um dos personagens mais combativos do bolsonarismo. E no meio dessa confusão, nasceu o rumor que estamos investigando aqui. Será que no calor desse momento, Malafaia conseguiu pegar o celular antes da apreensão e ligar para Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos? A hipótese é instigante, e é daí que começam as especulações. Agora que já entendemos como foi a cena no aeroporto do Galeão, precisamos responder a uma pergunta fundamental. Por que tudo isso aconteceu? Afinal, não é qualquer dia que a Polícia Federal monta uma operação para abordar uma figura pública tão influente como Silas Malafaia em pleno desembarque internacional. A resposta está diretamente ligada às investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado que teria ocorrido entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, logo após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. Segundo a Polícia Federal, o pastor não era apenas um aliado político e religioso de Bolsonaro, mas também desempenhava um papel estratégico nos bastidores. As apurações apontam que Malafaia atuava como uma espécie de conselheiro informal, alguém que orientava Jair e Eduardo Bolsonaro em estratégias para confrontar o Supremo Tribunal Federal e manter viva a chama das mobilizações políticas, mesmo em momentos de forte repressão judicial. E aqui entra um detalhe explosivo. A PF conseguiu recuperar mensagens e áudios que tinham sido apagados dos celulares de Jair Bolsonaro, mas que foram restaurados por meio de perícia digital. Esses conteúdos revelam que Malafaia não só estava em contato constante com o ex-presidente, como também sugeria formas de usar as redes sociais e mobilizar manifestações, mesmo com ordens expressas da Justiça proibindo essas práticas. Em outras palavras, a investigação aponta que ele estava disposto a driblar as determinações judiciais para continuar pressionando as instituições. Entre os exemplos divulgados, há mensagens em que Malafaia orienta sobre horários ideais para postar vídeos, justamente para alcançar o maior impacto possível. Em outro momento, ele sugere que Bolsonaro deveria usar as tarifas impostas pelos Estados Unidos como forma de pressão contra o STF, dizendo algo do tipo: se houver anistia, as tarifas caem. Eles se cacam disso. Uma fala que mostra a linguagem direta e agressiva que já é característica do pastor. Então, quando a PF decidiu agir no Galeão, a ideia não era apenas apreender os celulares por apreender. O objetivo era impedir que Malafaia continuasse em contato com outros investigados, como Jair e Eduardo Bolsonaro, e garantir que novos conteúdos não fossem apagados antes de serem analisados. Além disso, a retenção do passaporte foi uma medida cautelar para evitar que ele deixasse o país, o que poderia dificultar as investigações. Ou seja, a operação no aeroporto tinha uma razão muito clara: cortar os canais de comunicação, preservar provas e reforçar que as medidas do STF precisavam ser respeitadas. Para os investigadores, Silas Malafaia não era um simples pastor pego de surpresa, mas sim um ator político relevante dentro de uma engrenagem maior que tentava, de alguma forma, desafiar o funcionamento das instituições brasileiras. E é exatamente nesse ponto que os rumores sobre a suposta ligação para Eduardo Bolsonaro ganham força. Se as medidas incluíam justamente a proibição de contato entre os investigados, qualquer tentativa de comunicação, ainda mais em um momento tão crítico, poderia se transformar em uma bomba dentro do inquérito. Mas, como veremos mais à frente, até agora nada disso foi comprovado oficialmente. Para entender o peso do episódio no Galeão,
é essencial compreender quem é Silas Malafaia dentro do cenário brasileiro. E aqui, galera, não dá para minimizar. Estamos falando de um dos pastores mais conhecidos do país, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil. Ele não é apenas um religioso, mas uma figura midiática, com presença forte na televisão, no YouTube e nas redes sociais, sempre com discursos inflamados, firmes e muitas vezes polêmicos. Agora, quando o assunto é política, Malafaia se destaca ainda mais. Ele não é um coadjuvante. Desde o início do governo Bolsonaro, ele se posicionou como um aliado de primeira hora, alguém disposto a usar sua influência entre milhões de fiéis para fortalecer a narrativa do ex-presidente. Foi ele quem ajudou a convocar e organizar grandes manifestações, como o ato na Avenida Paulista, em 29 de junho de 2025, e o evento em Copacabana, no dia 3 de agosto do mesmo ano. Em ambos os casos, o tom foi o mesmo: defesa de Jair Bolsonaro, ataques diretos ao Supremo Tribunal Federal e, principalmente, a figura do ministro Alexandre de Moraes. E quando a gente fala em ataques, não é exagero. Malafaia ficou marcado por chamar Moraes de ditador da toga, acusá-lo de censura e dizer abertamente que o STF estaria agindo de forma autoritária contra conservadores e cristãos no Pinto, Brasil. Essas falas inflamadas não só mobilizam sua base, como também alimentam a polarização política do país. Para os seguidores, ele se apresenta como um líder corajoso que enfrenta a ditadura judicial. Para os críticos, é um agitador que ultrapassa limites e coloca em risco a democracia. Por isso, quando o nome de Malafaia aparece em uma investigação da Polícia Federal, o impacto é imediato. Ele não é apenas mais um investigado. Ele é um personagem central na narrativa bolsonarista, alguém que tem capacidade de organizar, influenciar e mobilizar multidões. E justamente por essa posição estratégica, qualquer ação contra ele gera um efeito dominó. Seus apoiadores se revoltam, os opositores comemoram e a imprensa mergulha na cobertura, sabendo que o pastor vai reagir com declarações fortes. Aqui está o detalhe que deixa tudo ainda mais delicado. Malafaia não tem papas na língua, nem medo de confronto. Ele sempre usou as redes sociais como palco para rebater críticas e atacar adversários. Então, quando é abordado pela PF e perde o passaporte, a narrativa de perseguição política ganha corpo rapidamente. Afinal, na visão dele e de seus aliados, não se trata apenas de um processo judicial, mas de uma tentativa clara de calar sua voz. Essa postura combativa é o que faz de Malafaia uma figura central nesse turbilhão. Ele não é apenas citado nos áudios e mensagens recuperadas, ele é protagonista. E é justamente esse protagonismo que dá força aos boatos de que, no meio do caos no Galeão, poderia ter tentado uma ligação para Eduardo Bolsonaro. Afinal, se alguém teria motivação e coragem para agir dessa forma, esse alguém seria Silas Malafaia. Agora, galera, para entender de onde vem esse boato da suposta ligação, a gente precisa olhar com atenção para a relação entre Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro. E já adianto, não é uma relação tranquila. Pelo contrário, os áudios revelados pela Polícia Federal mostram que, apesar de estarem do mesmo lado político, há um histórico de brigas, xingamentos e muita tensão entre os dois. De um lado, temos Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL de São Paulo, filho do ex-presidente e figura de destaque dentro do bolsonarismo. Desde março de 2025, ele está morando nos Estados Unidos, onde, segundo as investigações, vem articulando encontros com representantes do governo de Donald Trump para tratar de temas espinhosos, como as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. A ideia seria usar essas tarifas como forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal, exigindo uma anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o próprio Jair Bolsonaro. Do outro lado está Silas Malafaia, atuando dentro do Brasil como articulador, organizador de manifestações e voz ativa contra o STF. E é exatamente aí que os atritos começam a aparecer.
Nos áudios recuperados pela PF, fica claro que Malafaia tinha sérias divergências com Eduardo, a ponto de xingá-lo de babaca e ameaçar arrebentar com ele em um vídeo público. Num desses áudios enviados a Jair Bolsonaro, o pastor chega a dizer: "Vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar." E não para por aí. Ele ainda ameaça gravar um vídeo detonando Eduardo, caso ele insistisse em certas atitudes. Esse tipo de fala revela duas coisas muito importantes. Primeiro, que existe uma tensão real entre os dois, não apenas rumores ou desentendimentos pontuais. Segundo, que Malafaia se via numa posição de autoridade até sobre os filhos de Bolsonaro, como se tivesse legitimidade para dar broncas e ditar estratégias. Para Eduardo, que estava tentando mostrar força e relevância no Zé Rio, isso certamente não caiu bem, e é justamente essa relação conturbada que dá combustível ao rumor da ligação no Galeão. A pergunta que surge é se Malafaia realmente tivesse feito uma chamada para Eduardo naquele momento crítico, qual seria o tom dessa conversa? Seria um pedido de ajuda, um aviso rápido de que a PF estava em cima dele, ou quem sabe mais uma bronca carregada de palavrões? A verdade é que, até agora, não existe prova de que essa ligação aconteceu. Mas a tensão registrada nos áudios anteriores é tão forte que muita gente acreditou de imediato na possibilidade. Esse histórico de xingamentos e ameaças entre os dois não só alimenta o boato, mas também mostra como o bolsonarismo não é tão unido como parece. Por trás das aparições públicas, existem disputas internas, vaidades e estratégias conflitantes. E quando isso vem à tona, como nesses áudios, fica claro que a relação entre Malafaia e Eduardo Bolsonaro é tudo menos pacífica. Agora, que já entendemos o cenário, o episódio no Galeão e até a relação turbulenta entre Malafaia e Eduardo Bolsonaro, chegamos ao ponto que mais atiçou a curiosidade do público, a tal ligação. Será que Silas Malafaia realmente pegou o celular, no meio da confusão no aeroporto, e telefonou para Eduardo Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos? Primeiro é importante dizer, até o momento não existe nenhuma prova concreta de que essa chamada aconteceu. Nenhuma gravação, nenhum registro oficial, nenhum relatório da Polícia Federal confirmando. O que temos é um rumor que começou a se espalhar nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter, logo depois da operação no Galeão. Usuários começaram a especular. Será que ele tentou avisar o Eduardo? Será que ligou para o Jair? Será que essa conversa existe e ainda vai aparecer nos próximos vazamentos? E como sempre acontece, bastou essa fagulha para que a internet pegasse fogo. E olha só o detalhe. Os áudios já divulgados pela PF, nos quais Malafaia chama Eduardo de babaca e ameaça arrebentar com ele em vídeo, não são desse momento no aeroporto. São áudios de conversas anteriores, recuperados do celular de Jair Bolsonaro. Só que, como esses áudios mostravam brigas reais entre eles, o público não achou difícil acreditar que, no meio do caos do Galeão, poderia ter rolado mais um atrito, ou até uma ligação desesperada de última hora. A confusão cresce porque a cena em si era propícia para especulações. Malafaia chega de viagem, é abordado pelos agentes, é levado para prestar depoimento, e em questão de minutos, seus celulares são apreendidos. Nesse intervalo, muita gente começou a imaginar. E se, antes de entregar os aparelhos, ele fez uma chamada rápida? E se tentou avisar o Eduardo sobre a operação ou combinar alguma coisa? Até mesmo o simples fato de ele estar impedido de manter contato com os investigados, uma das medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes, já torna essa possibilidade ainda mais picante. É aquela velha lógica da política brasileira. Se o rumor parece plausível, ele ganha força. E no caso de Malafaia, que é uma figura pública com milhões de seguidores e um histórico de declarações explosivas, qualquer gesto, qualquer palavra, qualquer suspeita vira notícia em questão de segundos. O boato da ligação é um exemplo perfeito disso. Ele não precisa ser confirmado para movimentar os debates. Basta existir
para acender discussões nas redes sociais, gerar manchetes e alimentar a narrativa tanto de apoiadores quanto de opositores. Fim das contas, a grande questão não é nem se a ligação realmente aconteceu, mas sim porque tanta gente acreditou que poderia ter acontecido. E a resposta está no histórico de tensões, nos áudios já revelados e no clima de caos que tomou conta do aeroporto naquele 20 de agosto. Tudo isso cria o cenário perfeito para que uma especulação desse tipo ganhe vida própria. Se tem uma coisa que a política brasileira nos ensina, galera, é que nada acontece no vácuo. Qualquer operação, qualquer apreensão, qualquer rumor rapidamente ganha um significado político muito maior do que o fato em si. E foi exatamente isso que aconteceu depois da cena no Galeão. A abordagem a Silas Malafaia, a apreensão dos celulares, o passaporte cancelado e, claro, o rumor da ligação para Eduardo Bolsonaro viraram combustível para mais uma rodada da guerra de narrativas que divide o Brasil. De um lado, os aliados de Malafaia e do bolsonarismo correram para as redes sociais. Nomes como o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira não perderam tempo em se manifestar, classificando a operação como um ato de perseguição política. Eles alegaram que expor as mensagens de Malafaia e abordá-lo daquela maneira, em um aeroporto internacional, foi um constrangimento público, um espetáculo midiático orquestrado pelo STF para intimidar opositores. Essa linha de defesa encontrou eco imediato entre apoiadores que começaram a compartilhar hashtags e vídeos em defesa do pastor, pintando-o como vítima de um judiciário autoritário. Do outro lado, a oposição também se mobilizou. Figuras como a deputada Gleisi Hoffmann e o ex-senador Lindbergh Farias, ambos do PT, foram rápidos em dizer que as mensagens e áudios revelados pela Polícia Federal comprovam a existência de uma conspiração contra o Brasil. Para eles, Malafaia não era um líder religioso injustiçado, mas sim uma peça-chave em um plano golpista, atuando nos bastidores para tentar subverter a ordem democrática. O rumor da ligação com Eduardo Bolsonaro foi visto por esse grupo como mais uma evidência, ainda que não confirmada, de que havia uma rede de comunicação constante entre os investigados. E no meio dessa disputa está a opinião pública, cada vez mais polarizada. Para muitos eleitores, a operação foi justa, necessária, um recado de que ninguém está acima da lei. Para outros, foi abuso de autoridade, perseguição política e até uma tentativa de calar a voz dos cristãos e conservadores no Brasil. A suposta ligação entre Malafaia e Eduardo serviu como catalisador para intensificar ainda mais essa divisão. Os opositores diziam, tá vendo? Até tentaram se falar no meio da operação, enquanto os apoiadores retrucavam. Isso é invenção da imprensa e dos inimigos do Bolsonaro para difamar. O resultado? Mais uma vez, a narrativa supera os fatos. Mesmo sem comprovação, o simples rumor da ligação virou munição para discursos inflamados, lives no YouTube, posts virais no X e debates acalorados em grupos de WhatsApp. Cada lado escolheu a versão que mais lhe interessava, e o Brasil assistiu a mais um capítulo de sua novela política interminável. Quando a gente olha para o episódio do Galeão, é fácil enxergar apenas o lado político e policial. Mas existe também um lado pessoal, que o próprio Silas Malafaia não deixou de enfatizar. A apreensão dos celulares e o cancelamento do passaporte, por exemplo, não afetaram apenas sua atuação política, mexeram diretamente na sua vida privada e em seus compromissos pessoais. E como já era esperado, o pastor soube usar esse impacto para fortalecer ainda mais sua narrativa de vítima de perseguição. Logo após a operação, em entrevistas e postagens nas redes sociais, Malafaia contou que a retenção do passaporte comprometeu viagens importantes que ele já tinha programado. Uma delas era para Boston, nos Estados Unidos, onde ele atua como pastor em uma igreja e onde celebraria o casamento da filha de um colega próximo. Além disso, ele também mencionou uma viagem de lazer para Punta Cana, na República Dominicana, que faria com a esposa e amigos, planos que agora estavam todos suspensos por causa da decisão judicial.
Esse tipo de relato tem um peso emocional enorme. Quando ele compartilha com seus seguidores que não poderá viajar para cumprir suas funções religiosas, ou até mesmo para aproveitar momentos de lazer com a família, a narrativa se fortalece. Ele passa a ser visto não só como um líder atacado politicamente, mas como um ser humano impedido de viver sua vida normalmente. Isso gera empatia e indignação em sua base de apoio, que já acredita que o STF e a Polícia Federal estão agindo de forma autoritária. E claro, Malafaia não perdeu a chance de transformar esse episódio em discurso político. Em suas declarações públicas, ele insistiu na ideia de que estava sendo alvo de uma ditadura da toga, atacando diretamente Alexandre de Moraes. Diz que havia entregado a senha de seus celulares sem resistência, mas que só se pronunciaria de forma mais detalhada depois de ter acesso ao inquérito, e completou com uma de suas frases de efeito: "Se quiserem me calar, vão ter que me prender." Essa postura combativa reforça a imagem de um líder que não se dobra, mesmo diante das pressões mais pesadas. Assim, os impactos pessoais acabaram se misturando com a narrativa política. Para os apoiadores, cada viagem cancelada e cada restrição imposta a Malafaia são vistos como provas adicionais de perseguição e censura. Para os críticos, são apenas consequências naturais de medidas judiciais legítimas contra alguém acusado de obstruir a justiça. Em outras palavras, até os compromissos particulares de Malafaia viraram munição nessa guerra de versões. E é justamente essa habilidade de transformar até os problemas pessoais em combustível político que mantém Silas Malafaia como uma peça central no tabuleiro. Ele não perde a chance de ampliar a repercussão de tudo o que acontece com ele, e o episódio do Galeão não foi exceção. Se tem um combustível que mantém histórias como essa vivas, galera, esse combustível é a internet. Foi nas redes sociais, especialmente no X, o antigo Twitter, que o rumor da suposta ligação entre Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro ganhou corpo e virou pauta nacional. É impressionante como, em questão de minutos, uma especulação lançada por um usuário anônimo pode ser replicada milhares de vezes, ganhar novas versões e, de repente, aparecer até em debates televisivos. No caso do Galeão, a dinâmica foi exatamente essa. Primeiro surgiram os relatos da operação. Malafaia foi abordado pela PF, celulares apreendidos, passaporte cancelado. A notícia correu como rastilho de pólvora. Logo em seguida, alguém levantou a dúvida. Será que ele conseguiu ligar para Eduardo Bolsonaro antes de entregar os aparelhos? E pronto. O terreno já estava fértil por causa dos áudios divulgados anteriormente, em que o pastor detonava o deputado. Não demorou para que a pergunta virasse afirmação, e a afirmação virasse verdade para muita gente. É aí que entra o poder e o perigo das redes sociais. No calor dos acontecimentos, pouca gente se preocupa em checar fontes. O boato de uma ligação, mesmo sem nenhuma prova, parecia plausível e se encaixava perfeitamente no enredo que já estava em andamento. Quem era contra Malafaia dizia: "Tá vendo? Até tentaram se falar no meio da operação, sinal de que estavam tramando." Já quem o defendia reagia: "Isso é invenção da esquerda, querem difamar o pastor." O resultado foi um debate acalorado, mas baseado em algo que sequer foi confirmado. O WhatsApp também cumpriu seu papel nesse processo. Em grupos de apoiadores e opositores circularam prints, mensagens de voz e vídeos comentando a suposta ligação, cada um adaptando o rumor de acordo com sua visão política. É quase como se a internet funcionasse como uma máquina de distorcer informações. Um detalhe vira manchete, uma hipótese vira narrativa, e a fronteira entre fato e boato se apaga diante da velocidade da propagação. E isso, claro, interessa aos dois lados. Para os opositores de Malafaia e do bolsonarismo, os boatos servem como munição para reforçar a ideia de conspiração e obstrução da justiça. Para os apoiadores, esses mesmos boatos viram exemplo de perseguição e de manipulação da opinião pública. Ou seja, mesmo sem provas, o rumor da ligação cumpriu sua função: dividir ainda mais, inflamar debates e manter o assunto no topo das discussões.
No fundo, esse episódio mostra como a política brasileira já não se faz apenas nos tribunais ou no Congresso. Ela se faz, e muito, nas redes sociais, onde cada tweet, cada vídeo, cada áudio tem o poder de moldar narrativas e mexer com milhões de pessoas em tempo real. E é por isso que a suposta ligação de Malafaia para Eduardo nunca precisou de confirmação oficial. Bastou a especulação para virar combustível no incêndio da polarização nacional. Depois de toda essa caminhada, desde o histórico de Silas Malafaia, passando pelo episódio no Galeão, pelas tensões com Eduardo Bolsonaro, pelos áudios revelados, pelos impactos pessoais e até pelo papel da internet em espalhar rumores, chegamos a um ponto inevitável. O que tudo isso significa para o Brasil? O caso do Galeão não é apenas sobre um pastor influente sendo abordado pela Polícia Federal. É sobre como, em um país profundamente dividido, qualquer acontecimento se transforma em narrativa política. Para uns, Malafaia é um perseguido, vítima de um judiciário que estaria extrapolando seus poderes. Para outros, ele é parte ativa de um movimento que tentou atacar as instituições democráticas do país e, portanto, deve ser investigado com rigor. O rumor da ligação com Eduardo Bolsonaro, ainda que não confirmado, simboliza muito bem essa realidade. Ele mostra como não precisamos mais de provas concretas para que um episódio se torne relevante no debate público. O simples fato de parecer possível já basta para incendiar redes sociais, dividir opiniões e mobilizar tanto apoiadores quanto opositores. É a política do boato, em que cada lado escolhe acreditar na versão que reforça sua visão de mundo, e é nesse ambiente que figuras como Malafaia prosperam. Amado por uns, odiado por outros, ele sabe usar como poucos as ferramentas da comunicação para transformar problemas pessoais em discursos de resistência. Cada celular apreendido, cada viagem cancelada, cada boato sobre uma ligação vira parte de uma narrativa maior, a de um líder que estaria sendo calado por lutar contra um sistema corrupto. E, quer você concorde ou não com ele, é inegável que essa estratégia funciona. O que fica de reflexão é que o Brasil está vivendo uma era em que fatos, rumores e narrativas se misturam de tal forma que é quase impossível separar o que realmente aconteceu do que apenas parece ter acontecido. E nesse jogo, quem tem mais habilidade para contar sua versão sai na frente, independentemente da verdade. No fim das contas, a polêmica no Galeão não será lembrada apenas pela operação da Polícia Federal, mas sim por tudo o que ela gerou: especulações, disputas políticas, impactos pessoais e, claro, a eterna guerra de narrativas que define a política brasileira. Se a ligação entre Malafaia e Eduardo realmente existiu ou não, talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: só o rumor já foi suficiente para deixar mais um capítulo marcado na história turbulenta do nosso país.